Olá, sejam bem-vindos de volta. Na próxima palestra, vamos contar com a presença da Ideia Clara, realizando a facilitação gráfica. É uma forma de registrar a essência da palestra através de desenhos e textos de fácil compreensão. Vamos mostrar ao longo da conversa as imagens em tempo real e depois do evento, a Ideia Clara vai compartilhar um e-book com essas ilustrações. Então, vamos para a próxima palestra, que é a tão esperada palestra inspiradora. O tema é Tempos de Incerteza, escola como barco, bússola e boia. A mediação é da Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bet Educar. E o palestrante, Alexandre Sayad, diretor da Zeitgeist, co-diretor global da Rede Unesco Mil Alliance e apresentador do Idade Mídia do canal Futura. Sejam bem-vindos, Adriana, eu passo a condução da sala para você. Obrigada, Larissa. Oi, Ale, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar encerrando essa jornada com você. Eu espero que todos que estejam nos ouvindo hoje já tenham aproveitado um monte essa semana e que a gente vai encerrar e fechar esse processo aqui com esse tema tão interessante, que é descobrir como é que a gente vive nessas incertezas, como é que a gente deixa essa escola, Lê, não à deriva, né? Não podemos ficar à deriva. Precisamos de uma bússola, precisamos de um barco, precisamos da boia, mas nunca à deriva. Então, eu passo a palavra para você, agradeço bastante teu aceite ao convite e que a gente tenha uma boa conversa. Oi, Adriana, todos, obrigado. Nossa, a Larissa também, obrigado pela apresentação. Não, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Adriana, eu pretendo não deixar ninguém à deriva aqui, mas assim, eu acho que fechar a Bet é uma super responsabilidade. Hoje eu estou assim desde de manhã pensando, poxa, eu espero que as pessoas gostem do meu fechamento. Então eu preparei algo assim para a gente, vamos dizer, beber em muitas fontes e quem sabe passar o fim de semana e passar a semana que vem digerindo e buscando se aprofundar em alguns assuntos que, vamos dizer, hoje aqui eu vou levantar a pontinha do iceberg, eu acho que nessa fala, para a gente poder se aprofundar, cada um traçar a sua trilha de aprendizagem, dependendo do interesse do que eu falar aqui. Para mim é uma honra e eu que agradeço muito o convite. Que ótimo. Eu queria pedir para o Kevin colocar a apresentação para a gente começar. Obrigado, Kevin. Gente, eu fiquei pensando como vir aqui e como falar para vocês num fim de sexta-feira. O fim de sexta-feira, depois de dias intensos, eu acompanhei algumas das palestras e das apresentações, das mesas, e gostei demais, como sempre. E eu queria, então, trazer coisas importantes, mas de uma forma leve, de uma forma educativa. Já que a gente está falando de educação, acho que de uma forma que todo mundo possa se identificar com algumas coisas, se aprofundar. Então, eu venho aqui com alguns chapéus, como a própria Larissa trouxe, e a Adriana também. Quer dizer, eu sou diretor da Zeitgeist, que é uma consultoria educacional aqui, mas eu também estou na Unesco. Kevin, se você quiser passar, por favor, o slide. Eu também estou na Unesco como diretor de uma rede global de educação e mídias, né? E apresento o Idade Mídia, que é um canal que é um programa sobre o tema da educação midiática, justamente no canal Futura. Vocês podem ver ou no Globoplay, de graça, é aberto, ou então a primeira temporada está passando em 4 horários diferentes no canal. E o canal Mídia Mundo no YouTube é um programa que eu faço também sobre impactos da educação e da tecnologia na sociedade, junto com a Maria Cristina Poli, né, que é uma jornalista muito, muito interessante. E estou pesquisando os impactos da inteligência artificial na ética e na educação pela PUC de São Paulo, em pós-graduação. Então, a minha vida nos últimos 20 anos tem sido a educação, misturada com a comunicação. Minha formação é de jornalista, minha primeira formação é de jornalista, depois de educador, e eu venho nessa corda bamba aí
nessa linha tênue entre a educação e a comunicação, onde a tecnologia entra fortemente. A educação midiática é um tema que eu gostaria de trazer hoje para o nosso papo como um ponto de atenção para os gestores, para os educadores e para todos que se relacionam com a educação. Eu vou explicar um pouco o conceito de educação midiática e eu começo falando que quando eu penso no tema da Beth, então, transformação digital e humana, quando eu penso nessa questão do digital, eu penso no humano imediatamente. Eu acho que tem uma chavezinha aí para todo mundo de educação virar, e aqui durante a minha apresentação eu vou tentar me esforçar para que todo mundo olhe para a cultura digital da mesma maneira que eu tenho olhado e criado soluções para que a gente entenda ela como uma cultura e não como uma mera ferramenta. Eu acho que a Beth deu um passo aqui, colocando uma temática que une a transformação humana com a transformação digital. Né? Eu contei do meu currículo, Kevin, pode passar, por favor? Eu contei do meu currículo porque eu gosto de pensar, de trazer a educação para um lado da filosofia e tudo mais, mas por outro lado eu sou um desenvolvedor de projetos, né? Eu sou um cara muito, e a Zeitgeist desenvolve projetos e faz projetos mão na massa. Já trabalhei muito com o terceiro setor, mas também com governos mas sobretudo também com as escolas privadas. Então a gente desenvolve projetos que acolhem esse olhar do que eu vou colocar aqui. Eu gosto, não é de hoje, eu peço desculpa a quem está me seguindo há muito tempo, mas eu gosto de mostrar essa imagem que vocês estão vendo, né? Antes de chegar na escola como barco, boia e bússola. Eu gosto de mostrar essa imagem para dizer um pouco do momento que a gente vive na educação, né? Independente da conjuntura pandêmica ou coisa assim, eu enxergo, sobretudo a escola, um pouco essa imagem incômoda, né? Que quando eu estou numa plateia que faz um tempo já, mas uma plateia com a qual eu interajo mais intensamente, as pessoas falam que essa imagem, mais do que bonita, ou alguns acham feia, a palavra incômoda, desconfortável, vem muito, né, das pessoas. Porque a imagem de um castelo escocês medieval grafitado pelos gêmeos, né, os grafiteiros contemporâneos aqui da Zona Norte de São Paulo. Né? O conflito que essa imagem traz, o desconforto, não é, que essa imagem traz da tradição do castelo em choque com a cultura contemporânea, que o grafite não é uma maquiagem, ele não é uma estética, ele é a cultura, ele é o zeitgeist que a gente respira, né? Para depois eu vou explicar o nome do zeitgeist, porquê desse nome. O incômodo, quer dizer, essa equação incômoda que essa imagem traz é um pouco a equação que a escola vive hoje, né? Eu acho que a educação formal vive hoje. A escola, ela tem uma vocação, a educação formal tem uma vocação tradicionalista, porque ela vem, de certa maneira, trazendo os conhecimentos cristalizados, né, como a gente sempre trabalhou dentro da perspectiva da educação. Mas a contemporaneidade tem essa marca da rapidez, da impermanência, que eu vou falar daqui a pouco, e ela chegando. Então, como lidar com esse dilema né, da modernidade, da contemporaneidade, mas também da tradição? Não é? Esse é um dilema que essa foto representa. E é um dilema que acho que a escola e a educação formal, todos nós que estamos aqui respirando os ares da Beth, sabemos que é um dilema importante, é uma equação que a gente está tentando resolver. Né? Pode passar, por favor, o próximo. Então, eu sou um aficionado no hoje. Eu gosto da contemporaneidade, eu sou pouco nostálgico, eu gosto de olhar o passado com um olhar um pouco para a ancestralidade, para trazer os conhecimentos. Eu gosto de olhar o futuro sempre como algo que eu possa construir sobre ele, mas quando eu olho para a educação, para os projetos educativos, para as escolas, eu gosto de pensar no hoje, é o hoje que a gente está vivendo. Né? Então, eu trouxe aqui uma fala, eu trouxe o Edgar Morin, que eu acho que é um pensador que todo mundo gosta, que está quase nos seus 100 anos, né? E o Edgar Morin traz uma questão muito importante para a gente começar a entender essa escola hoje, que é o objetivo da minha fala, que vocês imaginam que o Morin foi da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, né? Ele combateu
E ele viveu, de certa maneira, na França um momento de crise. Você imagina o que é manter escola com uma guerra acontecendo, né? E aqui eu queria começar, e eu já falei isso, eu trouxe isso em outras palestras, mas todo ano eu vou aprofundando minhas pesquisas e então vão ter coisas novas aqui, que é a diferença entre incerteza e impermanência, né? Então, para o Morin, os 7 saberes que ele traz para a educação contemporânea, ele traz que o papel da educação é de ajudar os alunos a enfrentar os problemas da vida, né? A gente sempre fala isso da escola, né? Isso de forma geral, mas sobretudo no mundo em crise, né? A educação nasce para a crise. Né? Eu quero dizer que todo mundo vai dormir feliz hoje? Não, não há motivos para a gente dormir feliz, mas há motivos para a gente pensar que o que a gente faz na educação foi assim em outros momentos da história da humanidade, não só numa pandemia. Né? A crise para o Morin é um momento, ele fala que a crise é um momento muito mais de incertezas do que em tempos normais, né? Angústias e dificuldades. Na educação, em tempos ditos normais, a gente ensina as certezas, né? E não as incertezas. Por exemplo, quando a França era ocupada pelos alemães, que eu falei agora, havia uma situação de incerteza. E era preciso encontrar possibilidades de enfrentar isso. Resistir às incertezas é parte da educação. Né? O Morin traz isso numa entrevista para o jornal o Globo de 2019, mas ele tem dentro de uma das obras dele, dos 7 Saberes, essa questão da educação para a incerteza. Agora, eu queria diferenciar a impermanência. A incerteza que a gente vive é uma questão contemporânea conjuntural. Quer dizer, é uma questão conjuntural. Né? A pandemia nos trouxe esse momento, estava vendo as propagandas que passaram antes da minha fala, trouxe esse momento de incerteza onde a gente teve que trabalhar isso no fazer, no educar, na relação com os alunos, com os estudantes, com as famílias, com todo o entorno e os atores da educação. Agora, a impermanência, pode virar, por favor, Kevin, mudar? A impermanência, ela é uma característica que a gente não vai se livrar. Desculpa falar isso para vocês, mas é verdade. A contemporaneidade traz a impermanência e a rapidez. Né? Então eu trouxe aqui alguns elementos do contexto da contemporaneidade do hoje que todos nós na educação temos que enfrentar isso. Não adianta, não vai passar com pandemia. Vai ficar, e vai ficar por muito tempo. Então são questões que a gente precisa olhar. A fluidez, né, como o Bauman traz em muitos aspectos da vida, mas da sexualidade, dos conceitos, da cultura, não é? A complexidade, que é um olhar que o Morin traz em outros aspectos aí dos estudos dele, mas que acho que vale a pena aqui. Eu já começo, não estou com esse livro aqui, vou indicar alguns livros, mas tem um livro que é a Introdução ao Pensamento Complexo do Morin, que fala, a gente não pode tentar resolver as questões complexas da vida hoje com soluções simples, como a Revolução Industrial fez em separar as disciplinas. Quer dizer, a complexidade já traz um desafio que a gente está vivendo, que é de integrar e reconectar os saberes. Né? Complexidade é uma característica da contemporaneidade. Né? As circunstâncias justamente são as incertezas. Isso eu acabei de falar. Agora, o movimento, a velocidade, a instantaneidade, a não linearidade, o pensamento computacional e digital, que eu vou trazer daqui a pouco, um pouco mais para frente, e essas redes nos quais a gente está inserido, essas redes multidimensionais, que são redes de relacionamento, não são redes tecnológicas necessariamente, elas são características da pós-modernidade. Né? O Alfredo Bose, que a gente perdeu esse ano, grande historiador, caracteriza o moderno e o contemporâneo como movimento. Ou seja, a gente vive no movimento. Então, a gente não pode encarar a educação como algo estagnado, por mais que essa pandemia passe, e ela vai passar. Por favor, pode passar, Kevin, o slide. Eu queria pedir para você passar a pandemia, mas eu só vou pedir para você passar o slide, que é o que dá. Olha, o Zeitgeist, que é o nome da empresa que eu fundei e dirijo hoje, ela vem do alemão. Esse Geist é o mesmo Geist do Poltergeist, que é aquele filme de terror, que tem um fantasma que assombra uma casa. Mas esse Geist é o que não é palpável, né? Se fala Zeitgeist. E Zeit é tempo. Então, Zeitgeist é o espírito do tempo. É um sinônimo para o contemporâneo. Né? Então, é por isso que é um termo da filosofia, vem do Herder, ele usa
esse termo para definir um pouco a arte. Ele acha que a arte tem que sempre respirar o contemporâneo. Né? E eu fiz um pouco esse paralelo. Eu acho que a educação e a escola têm que respirar o contemporâneo. Né? Eu acho que a educação não é educação para o futuro. Eu não gosto muito dessa educação para o futuro. Eu acho que mesmo as empresas de tecnologia que aqui estão hoje na BET, elas estão olhando para o presente. Às vezes elas podem se expressar mal. O futuro a gente está construindo, mas o presente ele está dado e a gente precisa lidar com ele. Né? Então eu desenvolvo na Zeitgeist projetos em educação, cultura e mídia. E daí esse nome, que acho que é um termo muito interessante. Os termos em alemão, eles trazem conceitos. As palavras são palavras conceito, né? E por isso que eu gosto tanto do Zeitgeist. Pode passar, Kevin. Então, a Zeitgeist, eu vou passar rapidamente, só para dizer, é um hub. Assim, é difícil hoje você trabalhar com educação, e essa é a primeira questão que eu trago aqui, nessa contemporaneidade, sem você sendo purista. Quer dizer, eu não trabalho só com escola, estou trabalhando com mídia, com escola, com governo, com ONG, com universidade, com empresa. A ortodoxia, pode passar, por favor, Kevin. A ortodoxia, né, eu costumo dizer, tem até um artigo que eu fiz para a revista Educação, a ortodoxia, ou seja, o purismo, ele não é mais encontrado hoje nas relações sociais, né? Prestem atenção como o purismo virou algo, a ortodoxia virou algo das religiões, o que eu acho que é uma função da religião, muitas vezes, trabalhar o dogma e o estado puro das coisas, ou então os economistas também, tem alguns economistas bem ortodoxos, né? Como Paulo Guedes e tal, que usam aquela regra purinha, né, da economia, mas fora a economia e a religião, a gente tem que ser antropofágico, modernista, contemporâneo, a gente tem que estar convivendo com tudo. Né? E todas essas transformações que a gente acompanha hoje diz um pouco a respeito de uma transformação na maneira com qual a sociedade, os seres humanos se relacionam. Né? Então eu faço sempre, como jornalista, eu faço sempre essa comparação com a comunicação. Né? Para a gente fazer uma transmissão como essa, até 1980, a gente tinha esse modelo muito esquemático e funcionalista de comunicação. Né? Um emissor, eu teria que ter uma... Em 1980 eu teria que ser dono de uma emissora de TV ou ser apresentador, como eu sou, para transmitir um conteúdo para o mesmo conteúdo para toda uma audiência. Né? Esse é o princípio desse modelo. Pode virar, por favor, Kevin, pode mudar. Isso implicou não só na educação, mas implicou na maneira com que as pessoas se relacionam e que a sociedade sobrevive. Né? Haja vista que a educação, a televisão, por exemplo, na sala de aula, ela foi muito rechaçada. Né? Nos anos 70 e 80. Eu trouxe aqui uma imagem desse roqueiro americano, Frank Zappa, né, que fez essa foto que eu acho maravilhosa, que ele ligava, isso é anos 70, ele ligava a descarga da privada dele na televisão, né? Ou seja, a televisão era para a escola de Frankfurt, eu pus aqui, que é uma escola de cultura alemã, a televisão era um lixo cultural. Hoje a gente já mudou essa relação com os meios de comunicação. A escola, depois do Vila Sésamo, pode virar, Kevin, depois de muitas das redes públicas de cultura, os veículos de comunicação passaram a ter uma outra relação com a educação. Mas falando de educação midiática, que é um dos tópicos que eu trago, né, a importância da gente educar para a sociedade da comunicação, para analisar, para interpretar e para produzir comunicação hoje com ética, né? Mesmo na época que a comunicação que operava daquela maneira, já havia fake news. Né? Então veja, fake news é um tema, desinformação é um tema que eu trabalho na Unesco, nessa aliança global que eu dirijo hoje, que é um tema que eu trabalho em muitos projetos aqui no Brasil também, e é um tema que eu acho que é um tema da escola, mas desde aquela época, vejo o Orson Welles, eu deixei esse link aqui, se vocês colocarem isso no Google, é muito interessante. Vocês vão ver o Orson Welles, o cineasta americano, interpretando o livro Guerra dos Mundos no rádio na década de 30, que é um livro sobre uma invasão marciana, de um escritor chamado H.G. Wells, e todo mundo acha que aquilo é uma notícia. Em 1938. E nos Estados Unidos, 1 milhão de pessoas foge de casa achando que tem uma invasão marciana. Porque o rádio era o centro da comunicação da casa e da sociedade. Né? Pode virar, por favor. Então, as fake news não são um fato novo, e aí a educação, já naquele tempo, começa a reagir aos primeiros veículos de tecnologia de comunicação, que é o rádio, né?
Quem tiver curiosidade, pesquise sobre o Janusz Korczak, esse primeiro senhor de óculos, que monta um orfanato em plena Segunda Guerra Mundial, onde os órfãos de guerra têm um programa de rádio, se comunicam por rádio no orfanato. Usam a rádio como expressão. E o Célestin Freinet cria as primeiras redes de jornais escolares na França, no período entre guerras. Ele é responsável pelo CLEMI, que é hoje um grande departamento no Ministério da Educação francesa, que olha para a relação escola e mídias. Escola, informação. Escola, sistema de informação. Até hoje o CLEMI é muito forte no Ministério da Educação da França, porque o Freinet foi um pioneiro lá na década de 30 do século passado. Pode virar, por favor, Kevin. Então, hoje a gente não tem mais aquele modelo estrutural e utilitarista de um emissor e um receptor, nem para a comunicação e nem para a sociedade. Hoje a escola, a família, o entorno, os veículos de comunicação, os aparelhos sociais da cidade, eles estão em rede. E o modelo que a gente passou de consumidor a crítico ou crítico demais da comunicação e da informação, e a escola tinha lá seu papel, hoje a escola tem um papel num outro cenário, num outro pano de fundo, no pano de fundo da contemporaneidade, que é essa rede maluca, essa rede que é virtual e ela é real também. Pode virar, Kevin. Então, eu brinco que a gente vive esse paradoxo Gutenberg-Zuckerberg mesmo, que o Gutenberg entrega a Bíblia em aramaico, uma Bíblia em aramaico para todo mundo quando ele vem ter imprensa, né? A prensa, no século de 1500. Agora, o Zuckerberg ajuda a gente a se perder nessa confusão, que é uma confusão, inclusive, ética, moral, de trânsito de informação, que é essa rede que a gente vive hoje. Pode virar, Kevin, por favor. Então, existe uma relação, sim, entre tecnologia e contemporaneidade, pode virar, Kevin, e também entre escola e tudo isso, né? E aqui eu queria dizer que o primeiro ponto que eu acho super importante, eu queria provocar vocês aqui, e é um pouco isso que a gente faz na Unesco e eu faço nos meus projetos, é parar de chamar a tecnologia digital de algo novo, né? Bom, essa imagem é de 60, essa imagem tem 50 anos, né? Que o homem pode virar, que o homem pisou na Lua, né? O rádio, que não é esse radinho digital que vocês estão vendo, é um rádio que era do tamanho de uma TV de tubo, ficava no centro da sala transmitindo notícias, foi aquele do Orson Welles que eu trouxe. Ele é um rádio, ele é da década de 20 nos Estados Unidos, século passado, ou seja, tem 100 anos o rádio. E da década de 30 no Brasil. Então, trabalhar com fluxo de informação não pode ser considerado uma novidade para a escola ou para qualquer educador em qualquer área da educação. Pode virar, Kevin. O HAL, que é esse computador ficcional do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é uma inteligência artificial que domina uma nave, acho que muitos de vocês podem lembrar. Bom, o livro do 2001, ele é da década de 50, é de 51 o livro, tá? Como está aqui. O filme é de 69. Agora, o conceito de inteligência artificial, que inclusive está agora aqui com a gente, existe um algoritmo de inteligência artificial neste momento aqui conosco, vendo o que a gente está usando. Esse conceito é da década de 50. O primeiro paper de inteligência artificial que surgiu é de 50. Oi, Alê, sumiu o áudio. Estão ouvindo o áudio do Alê? Oi, voltou, desculpa. Voltou o áudio agora. Desculpa, a minha apresentação que sumiu aqui. Peraí, vamos... Vocês estão vendo? Ah, voltou. Retomamos. Voltou para mim. E sabe o que é? Eu fui mudar aqui a minha caixinha de funcionalidades e apertei o microfone sem querer, desculpa. Pode mudar, Kevin. Aqui a caixinha da ferramenta. Pode virar, Kevin, por favor. Então, que mundo é esse que a gente vive? O que é a contemporaneidade? É um mundo com excesso de estímulo de informações, né?
Eu acho que as habilidades do século XXI, como a curadoria, são tão valiosas para a escola hoje, muito por conta disso, né? É um mundo onde tecnologia e mídia são presentes, e eu vou aprofundar um pouco isso no tempo que me resta, e aí eu trago o tema da educação midiática, que é muito importante a gente pensar dentro do ambiente escolar. É um mundo complexo, e eu trago o Mohan mais uma vez, e aí eu acho que a integralidade do aprendizagem, que não é simplesmente dobrar o tempo escolar, mas é aprender o tempo todo, é aprender integralmente, é aprender com conexão de saberes, é uma resposta para essa complexidade do mundo. Se eu pegar o Bauman com a questão do líquido, eu acho que o olhar sistêmico é uma habilidade que todo mundo precisa ter hoje, porque a gente vive muito encaixotado. E o que eu estou tentando trazer um pouco nessa apresentação é a gente olhar da janela do avião. Que mundo é esse? Esse olhar da janela do avião a gente perde quando a gente está dentro das coisas, né? E eu, quando pensei em montar essa apresentação para a Beth, eu pensei, vai estar todo mundo mergulhado, sempre com foco em questões. Eu falei, talvez para encerrar, Beth, seja legal olhar da janela do avião de novo, que é o tal do olhar sistêmico, né? E um mundo hiperconectado e rápido em transformações, aí para impermanência, né, e não para incerteza, é o mundo do aprendizagem para a vida toda, do lifelong learning, que é um dos meus campos de estudo e atuação, que é o mundo que vai para a educação não formal e informal, e não fica só na escola. Pode mudar, Kevin. Então, isso tudo que vocês viram reflete na gramática da educação contemporânea, que vocês estão carecas de saber, né? Como que o aluno se torna protagonista dessa aprendizagem, como os espaços escolares, e aqui espaços eu olho para os espaços físicos, os espaços digitais, como eles se readequam a essa contemporaneidade, né? Como o aprender a fazer vem com tudo, né? De novo, como aprender a aprender, que é você ter autonomia na sua aprendizagem, você ter habilidades de curadoria, por exemplo, vem com muita força. Como o currículo tem que ser flexível, como o lúdico vem de volta, as socioemocionais, o projeto plano de vida, a relação com a comunidade. Tudo isso se transforma quando a gente olha para uma contemporaneidade que é impermanente. Tudo isso numa escola não pode ser feito de cimento, tem que ser modular, tem que ser flexível, porque uma característica do nosso tempo é educar para a impermanência, para essa rapidez que eu trouxe. Pode virar, Kevin. Então, as redes que eu trouxe, que aparentemente a gente pensa numa rede digital, elas são redes físicas também, são redes multidimensionais. Eu queria trazer essa imagem em 3D para vocês. É nelas que a escola está, é nela que os nossos estudantes estão, é nelas que os educadores estão, é nelas que os gestores estão. Então, para mim, o currículo dessa escola hoje, agora eu vou chegar já nas minhas metáforas marítimas aqui, para responder a minha provocação inicial, é um currículo que tem que dialogar com o currículo físico da cidade, com um currículo digital e com um currículo formativo e propedêutico da escola, mas de maneira a nós termos currículos diversos, flexíveis e modulares, né? E essa é uma escola contemporânea, no meu ver. É uma escola que não está flutuando no tempo e espaço, ela está numa rede de potencial aprendizagem permanente, uma rede que muda muito, que ela fica se mudando tridimensionalmente e ela está num espaço digital e está num espaço físico. Pode mudar, Kevin. Então, há uma grande charada que eu brinco que quando você colocar Vietnã, o país hoje no Google, você vai ter essa imagem, né? Essa é a imagem que a escola traz também do Vietnã, porque o Vietnã foi uma das guerras mais duras do século passado, no Ocidente, do Ocidente com o Oriente, né? Então a gente tem imagens da guerra do Vietnã, presença americana. Vira, pode mudar, Kevin. Mas se você conseguir ir além do Google, você vai chegar ao que o Vietnã é hoje. Por exemplo, um dos países que mais souberam lidar com a pandemia, tiveram melhor desempenho na pandemia, pouquíssimas mortes. E o próprio país criou um slogan, né? Para se livrar da pecha de guerra, ele criou esse slogan que está na tela, não fui eu que inventei. É o Ministério do Turismo Vietnamita, que nós somos um país e não uma guerra. A escola, o pensamento crítico, o aprender a aprender e o papel da escola hoje é fazer a gente enxergar as coisas como são, é fazer esse twist do Vietnã, que você busca no Google não é suficiente. O que é o Vietnã hoje? Como a gente pode estar
preparado para lidar com essa construção de aprendizagem. Por favor, Kevin, mais um. Eu vou pular algumas coisas aqui, pode pular, porque eu não queria me estender muito. Então, para responder por que eu trouxe essas metáforas marítimas da escola como barco, bússola e boia, eu vou voltar à raiz da educação. E eu vou trazer um pouco a educação medieval que trabalhava com trivium. Não sei se vocês lembram disso, mas o trivium que vocês lembram no estudo, né? Não estou chamando ninguém de medieval aqui. É só porque a gente estuda as coisas, às vezes a gente esquece. O trivium é da onde vem a palavra trivial, né? E é justamente as três grandes áreas da educação medieval que, de certa maneira, são o core da educação, que é a lógica, né? É o que era chamado de lógica, gramática e retórica. Esse era o trivium, né? Qual é o trivium contemporâneo? Essa foi a minha provocação. É a lógica. Qual é a lógica contemporânea? Para a gente construir o pensamento hoje, a gente precisa encarar a complexidade. Então, a lógica contemporânea está muito calcada nas habilidades do aprender a aprender. A gramática contemporânea está muito ligada também à lógica, obviamente, mas também à maneira de você estruturar o pensamento e saber olhar para o mundo em volta. Está muito ligada às atualidades. Você saber ler o mundo. E esse ler passa muito pelos olhos da mídia. E a retórica, se a gente for atualizar o que é retórica, a retórica hoje passa sim pelos meios digitais e físicos. A retórica não é mais física. Eu agora estou construindo uma retórica multilinguagem com vocês. Eu não estou sozinho num palanque falando. E a educação midiática, sim, é um olhar para o mundo muito importante para a construção da expressão dos alunos. Pode mudar, por favor. Então, finalmente, quando eu penso na escola hoje, por que eu peguei essas metáforas marítimas, né? Porque o Richard Wurman, que é um autor americano que eu sugiro que vocês leiam, de ansiedade da informação, ele usa o mar como metáfora e eu meio que me inspirei nisso, porque ele fala que a gente vive uma enchente de informação, um excesso de coisas, um excesso de estímulos. E ele usa muito essa metáfora de que a gente precisa sobreviver a esse afogamento, essa enchente, né? Então, a escola como barco, ela é a escola do papel mais tradicional da escola que permanece muito importante. Na escola para a população, para os jovens e para as crianças, sobretudo mais vulneráveis, ela é o lugar de acolhimento, mas também de conforto e de exercício da cidadania, dos direitos. E é lá que o currículo se faz importante. Então, a escola como barco, a gente embarca no currículo dela. O currículo da escola tem que ser flexível e contemporâneo o suficiente para navegar pelo mundo de hoje. Então, a escola como barco é sim o currículo. Eu não sou dessa corrente que acha que a escola não trabalha conteúdo. Eu já vou explicar como eu acho que a escola tem que trabalhar conteúdo. Adriana, sei que meu tempo está estourando, eu já vou correr aqui. A escola como boia é a escola que acolhe e prepara para a impermanência e para a incerteza. E aqui eu estou falando de desenvolvimento socioemocional. A escola como boia é o papel que a escola teve que exercer com garra e os educadores tiveram que desenvolver com garra essas habilidades durante a pandemia. Porque ela, além de ser o barco que nos leva na navegação do mundo, ela nos acolhe para as tempestades. Ela nos salva das tempestades. Agora, a escola como bússola é o meu ponto de mais atenção, e vamos dizer que na Zeitgeist e nos conceitos que eu trouxe aqui hoje, acho que é o mais que a gente que tem um oceano azul, como os empreendedores falam aqui, a ser explorado na escola como bússola, né? É a escola do lifelong learning, é a escola que indica o norte magnético de conhecimento para fora dos muros, né? O lifelong learning, a aprendizagem para a vida toda, é hoje a nova ordem mundial da educação. A gente não aprende somente na escola. A escola tem um papel de curadoria, mas ela pode ter um papel que ela é pouco exercido de ser mentora da nossa formação para além dos muros dela. Então a escola sim tem um papel de bússola quando ela nos guia no mundo para olhar
para essa quantidade enorme de informação que tem e nos guiar e falar para onde que eu aprendo, onde é melhor, qual a informação mais confiável, que é a questão do lifelong learning. Pode mudar, por favor, Kevin. Aqui eu queria só contextualizar a questão da tecnologia e da educação midiática, só para encerrar em 3 minutos. Primeiro, sempre que eu penso em tecnologia, e a Beth está mergulhada nisso, e eu gosto do approach que vocês têm, que tiveram nessa edição, nessa jornada, eu gosto de trazer o Pierre Levy, que ele fala que a tecnologia não é ferramenta. Quer dizer, ele não fala isso, mas ele chama o digital de uma tecnologia da inteligência. Eu estou dizendo que não é ferramenta porque eu sou um combatente árduo da visão que alguns educadores ainda têm de chamar tecnologia de ferramenta. Se a gente não virar essa página e começar a considerar a tecnologia um elemento da nossa contemporaneidade, um elemento que é importante, que está na cultura dos nossos alunos, que está presente na escola como barco, boia e bússola, porque está na BNCC, inclusive, em muitos momentos. Uma cultura que a gente, para gerações mais novas, inclusive, não existe essa cultura digital, é uma palavra que eu gosto, que até o Pierre Levy chama de cybercultura lá na frente, mas para o jovem hoje não existe mais barreira entre digital e físico. Então, quando a gente começa a usar a tecnologia como leitura de mundo e tecnologia da inteligência, o digital como tecnologia da inteligência, a gente começa a ter uma outra relação com ela. Tá? O Pierre Levy, no seu livro Tecnologias da Inteligência, ele coloca o digital como uma terceira etapa do desenvolvimento humano. Ele fala que a oralidade construiu o nosso cérebro de uma maneira. A escrita, a possibilidade da escrita cuneiforme, construiu o nosso olhar de mundo, o nosso cérebro de uma outra maneira. E o que ele chamou de informática, esse termo está velho, porque é um termo lá do começo dos anos 90, depois o próprio Pierre Levy atualizou, o digital constrói a nova linguagem. Não é simplesmente uma ferramenta para se chegar em outra. Então, de certa maneira, eu vou usar dizer que a tecnologia não é meio. Acho que essa fica a grande provocação. A tecnologia é o que é. Ela não é meio. Quando eu vejo a Árvore de Livros, que é um projeto que eu adoro, anunciando aqui antes da minha fala, eu vejo a Árvore de Livros como uma tecnologia que é o que é. Ela não é um meio para o livro. O livro se transforma dentro do digital. Tá? Por favor, pode mudar, Kevin. Já vou encerrar, Adriana. Eu ia falar do Yuk Hui, mas eu não vou me prender a ele, porque o Yuk Hui, só aconselho ele como leitura, é um engenheiro filósofo chinês que fala da tecnologia como um fenômeno local. Então, para a gente parar de ver tecnologia como um fenômeno global e pensar numa tecnodiversidade. Qual é a nossa tecnologia? Que reflete as nossas questões. Pode passar, Kevin. Eu vou passar agora para a gente encerrar. Eu ia falar aqui um exemplo. Eu não vou falar da eletrotimba como exemplo, mas pode passar, que tem muita coisa. Aqui só um exemplo de como a mídia se faz presente na cultura. Quem viveu nos anos 80 lembra das videocriaturas do Otávio Donassi, né? Que era uma brincadeira com a televisão que o Donassi fazia, né? Que é um artista plástico. As videocriaturas eram pessoas que se vestiam de TV, atores. Tinha uma câmerazinha embaixo dessa vestimenta e a cara deles aparecia dentro de uma televisão. E eles circulavam nos foyers de teatro, nas exposições. A TV Cultura tinha um programa apresentado por eles e tal. Isso como a TV era presente nos anos 80. Né? Isso é um exemplo. Agora, por favor, Kevin, pode mudar. O digital está tão presente hoje que, se você for pesquisar, por exemplo, o Adam Harvey, você vai ver que a obra dele, que é um artista plástico americano, a obra dele é baseada na inteligência artificial, no combate à vigilância. Então, esse exemplo que eu dou aqui, a obra dele é essa maquiagem que você vê nessa menina, que é uma maquiagem, isso é a arte dele. É uma maquiagem que não permite que as câmeras de vigilância públicas, chinesas, americanas, londrinas ou brasileiras, reconheçam a sua face e arquive o seu rosto num banco de dados, sem você saber. Olha quando a arte, como a tecnologia e a cultura estão próximas. O artista começa a trabalhar os elementos digitais na sua vida. Então, aqui, a questão da vigilância ou da contra-vigilância é um elemento cultural, um elemento de linguagem. Pode virar, Kevin. Pode virar. Eu vou pular, porque senão eu já vou encerrar aqui.
Então, as questões que eu deixo aqui, como a sua escola enxerga a tecnologia, como a formação de professores está alinhada com esse olhar de contemporaneidade e de escola como barco, currículo, boia, conforto e acolhimento, bússola, mentoria no lifelong learning e no mundo de informações. Como a construção do digital se integra à vida do estudante? Né? Perguntas que eu deixo. Como os gestores compreendem o conceito de transformação digital, que, na minha opinião, é o conceito de transformação cultural e humana, como a Beth coloca. Né? E a gente sempre pensar que não é porque a tecnologia está aqui, eu não estou fazendo uma apologia ao digital. A tecnologia, como todo campo, ela tem um campo lógico, ela tem um campo estético e ela tem um campo ético. E existe sim uma necessidade, assim como o Adam Harvey fez agora nessa área, da gente lidar com a questão ética. Na educação, a educação midiática vem um pouco para lidar com essa questão de como lidar com isso eticamente. Nas redes sociais, por exemplo. Pode vir, Kevin. Então, a escola continua sendo o cubo mágico. O currículo continua sendo o cubo mágico, mas ele tem que ter versões flexíveis. Ele tem que se modernizar como barco, depois como boia e como bússola. Pode mudar, Kevin. Aqui eu trouxe um exemplo de lifelong learning, como a escola pode exercer o papel de bússola. Tá? Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo com o Grupo Atmo, com a Escola Lourenço Castanho, que eu gosto muito, que são trilhas digitais de aprendizado sobre questões contemporâneas. Então, toda semana eu entrevisto alguém, chama LC Lifelong Learning, LC de Lourenço Castanho. Pode mudar, Kevin. Toda semana eu entrevisto alguém sobre um tema da contemporaneidade e a gente vai criando trilhas de podcasts e videocasts com essas entrevistas sobre temas da atualidade. Aqui vocês estão vendo uma amostra disso, tem mais de 50 entrevistas já feitas. Esses podcasts, esse material, vira aprendizagem para os pais, para os educadores e para a comunidade sobre questões da contemporaneidade. E quem está dando esse norte? Quem está sendo essa bússola de aprendizagem? A escola. A Escola Lourenço Castanho. Pode mudar. Eu acho que aqui eu fiz uma provocação, eu tenho muito orgulho de estar com Idade Mídia, que é esse livro aqui, que hoje já está, você pode encontrar ainda em venda, mas é um livro que virou, é um curso que virou livro, virou plataforma, hoje ele é um programa no Futura. E o que difere a Jornada Beth de um canal de televisão, se a gente pensa naqueles elementos que eu trouxe, né? É nada, né? A escola é produtora de conteúdo, a Beth é uma mega produtora de conteúdo, né? No Lifelong Learning somos todos curadores e produtores de conteúdo. Olha que papel interessante para a escola ter. Pode mudar, Kevin. Eu sempre finalizo minhas apresentações com essa frase do Richard Wurman, né? O Richard Wurman que me inspirou a fazer as metáforas marítimas, né? E eu tirei essa frase do Ansiedade da Informação dele. Quando criança, meu pai me disse que eu não precisava decorar a enciclopédia britânica. Bastava saber como encontrar o que ela contém. Né? Esse é o papel do aprender a aprender, esse é o papel da escola como bússola, um pouco como barco aqui também, do currículo. Eu trouxe aqui também, para quem quiser, pode virar, Kevin. Eu deixo meus contatos aqui para quem quiser entrar em contato comigo. Eu trouxe aqui, olha, algumas coisas que eu queria deixar. Para quem quiser entender mais sobre educação midiática, deixa eu acertar na câmera aqui. Para quem quiser entender mais sobre educação midiática, tem o The Media Education Manifesto, David Buckingham, excelente especialista em inglês sobre educação midiática. Entender sobre educação midiática e fake news, tem esse livro organizado pela Mariana Barbosa, Pós-Verdade Fake News, com vários artigos, inclusive tem um artigo meu aqui, Patrícia Campos Mello, Eugênio Butti, muito interessante para falar sobre o tema, eu acho que aqui ajuda a pensar um pouco na educação. E eu toquei pouco no tema da inteligência artificial, que é um tema que eu tenho estudado hoje, mas quem quiser entender um pouco mais o estado da arte da inteligência artificial e como ela chega na educação, esse livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial. E, em primeira mão, muito disso que eu trouxe hoje para vocês, vai sair no fim do ano pela editora Aleph, num novo livro chamado A Escola Invisível. Tá? A Escola Invisível é essa escola
que mistura a rede digital com a rede física de aprendizagem e o seu próprio currículo. Não tem nada a ver com homeschooling. Tem a ver com uma escola que estica seus braços para a comunidade e estica seus braços para o digital. Eu acho que é isso, Adriana. Desculpa que eu estourei, tá? Obrigado pela atenção. Imagina. Ale, muito obrigada pela tua fala. Né? Tanta coisa boa que a gente escuta aqui e possibilidades de comentários e perguntas, né? Bom, abro aqui, vocês que estão nos ouvindo, façam as perguntas pelo chat agora, perguntas, comentários, dúvidas, o que vocês tiverem aí. Mas enquanto isso, enquanto está vindo, Ale, eu quero fazer uma provocação. Assim como você, eu sou a pessoa da contemporaneidade também. Quem me conhece sabe que eu zero de nostalgia. Na realidade, eu não ignoro a nostalgia, mas eu acho que a gente tem que usar a nostalgia como lições aprendidas, né? Para levar a gente para frente e não viver olhando para trás, né? E aí, nesse mundo, eu gosto demais desse posicionamento da impermanência, né? Essa situação que difere demais de uma educação e de uma fase, talvez quando nós éramos crianças e alunos de ensino fundamental ou nossos pais, onde a permanência era o que mandava, né? Quem não falava de seguir carreira num banco como profissão, a estabilidade, a permanência, questões de coisas muito previsíveis, né? Eram postas. A gente está no lado totalmente contrário agora, mas assim, radicalmente contrário. E aí, Ale, eu te pergunto, a educação ela tem que acompanhar esse movimento, sem dúvida nenhuma. E aí você traz essas metáforas que eu gosto demais, barco, bússola, boia, e eu entro com uma contribuição de uma metáfora, Ale, que seria um horizonte. Eu estou imaginando você num barco lá com a boia e avistando esse horizonte, que seria assim, qual é o fim desta educação que a gente teria nesse momento de impermanência? Como é que você vê isso como horizonte? Demais para a pergunta, Adriana, muito bom. Olha, primeira coisa assim, eu sabe quando é que eu me vi nessa questão da impermanência? Antes da pandemia, eu fui à Sérvia. É por conta para a gente, com a Unesco, em Belgrado, a gente foi montar um currículo de educação midiática que saiu esse ano, a segunda versão do currículo para professores e educadores em educação, o que eles chamam de AMI, Alfabetização Midiática Informacional. É super legal, tá de graça no site da Unesco. Daqui a pouco vai ter em português. Por enquanto tem em inglês, mas já vai ter em português. O que tem em português é a versão antiga, mas a gente foi atualizar esse currículo. Então a gente ficou, acho que 10 dias em Belgrado. E a ex-Iugoslávia é o lugar mais recente de intervenção americana na Europa depois da Segunda Guerra. A dissolução da Iugoslávia, não sei se vocês lembram, mas Sarajevo, a questão da Bósnia, da Guerra da Bósnia, e depois da independência do Kosovo, foi a primeira vez que a OTAN bombardeou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu perguntava para os taxistas, para os motoristas de Uber, como era ter aula com a OTAN bombardeando a periferia de Belgrado. Né? E isso me levou ao Moran, e aí a minha pergunta, Adriana, vai com o Moran também. Eu não abri desse jeito a minha palestra, mas eu já abri minha palestra de outras maneiras. Porque o Moran coloca o seguinte, ele coloca: a educação serve para a vida, para preparar a gente para a vida. E a vida não é feita de certeza. Ele coloca assim, ele tem uma frase, inclusive, de um livro dele, que eu tenho aqui escrito, eu anotei para hoje. Certezas são uma ilusão. Ele coloca isso. Eu vi que certeza era uma ilusão quando ele me falou que tinha uma sirene. Ele mostrou os pontos onde em Belgrado tem as sirenes. Quando as bombas caíam, e algumas vezes caíram no centro da cidade, as escolas tinham que parar e os alunos entravam debaixo das carteiras olhando para o abrigo antibombas. Mas o currículo acontecia. Uhum. Os professores tinham que dar aula naquela pressão, né? Então, eu, de certa maneira, quando eu penso a escola deve preparar para a vida, e acho que ninguém discorda disso, eu gosto de separar
em duas partes esse horizonte que você coloca. Um é, que escola é essa? Uhum. Né? É a escola do século passado ou é essa escola que tem um currículo flexível e tal? Então, que vai para além dos seus muros, que pode ir para além dos seus muros. Né? E a segunda é, que vida é essa? Uhum. Então, a vida de hoje é a seguinte, você agora, um pouco economista ortodoxo aqui, o Fórum Econômico Mundial colocou esse ano que 50% dos empregos até 2030 vão se modificar de alguma maneira por conta da chegada da inteligência artificial. Então, a vida, ela é o mundo do trabalho? Ela é a cidadania? Ela é a formação humana? Ela é o acolhimento emocional? Ela é o desenvolvimento socioemocional? Ela é tudo isso. E ela não é separada. Então a gente vive um tempo, por que eu fico falando que nem parece o Oswald de Andrade na semana de 22, quer dizer, falando um pouco de tudo aqui, um pouco. Porque no fundo, a gente precisa, hoje a gente vive um tempo interdisciplinar, Uhum. multidisciplinar, e que a gente precisa daquele olhar de cima do avião, aquele olhar sistêmico. O olhar do especialista, a gente aprendeu, Dri, que a gente precisava ser especialista na escola. Perfeito, A perfeito. especialidade ficou no século passado. Hoje o mundo não é mais dos especialistas, o mundo é dos generalistas que têm conhecimento específico, que Uhum. têm habilidades específicas. Esse olhar panorâmico, você consegue concatenar arte, tecnologia, conhecimento técnico, metodologia, conhecimento. Esse olhar que prepara o cara para viver hoje. Esse olhar, ele é marcado pela impermanência. Ele está o tempo inteiro se transformando. E esse Sabe, aluno que Ale, a escola tem que formar. quando você fala da questão das certezas, e você deve conhecer, a professora Léa Fagundes, lá do Rio Grande do Sul, foi uma grande responsável pela minha entrada nessa área de educação e tecnologia. E tem uma frase dela que ela, acho que foi em 1990 ela falava essa frase, e ela nunca teve tão atual como agora, que a gente tem que viver num mundo das certezas provisórias e das dúvidas frequentes. Quem vive na dúvida frequente vive num tempo de impermanência, né? Você consegue perceber essa incerteza do dia de amanhã. A pandemia nos mostrou muito isso, né? E eu acho que esse é um fator talvez mais difícil, de maior desafio de um educador, de um professor ali na sala de aula, trabalhar essa questão da incerteza, sendo que a gente tem um histórico de educação tradicional com conteúdo programado. Veja, você tem um planejamento de aula onde eu sei qual é o conteúdo que vai ser dado em novembro, mesmo eu estando em janeiro. Então, isso é o oposto da impermanência. Isso é a previsibilidade, entende como lidar com esse antagonismo, com esse conflito. O currículo, ele olha bem para trás. Sim. Muito bem, ele tem especialidade de olhar para trás, mas quando ele olha para o já, para o agora, é a questão. Por isso que as atualidades sempre foram desafios para se encaixar no. Lembra dos parâmetros curriculares nacionais? A dificuldade da gente encaixar atualidades dentro da escola? As questões contemporâneas têm dificuldade de penetrar o mundo da escola. Só que o mundo que a gente vive derrubou esse muro da escola e transbordou essa escola. E agora, eu acho que o principal legado de tudo que a gente está vivendo é que é uma escola que não dá mais para ficar isolada mesmo do mundo. Mas não é porque você quer ou deixa de querer, é porque os fatos estão aí. Né? Eu fiz uma coluna para a revista Educação que eu achei que o que a pandemia fez foi quebrar os vitrais da catedral, que é a escola. Né? Os vitrais são responsáveis em deixar a catedral com aquela luz celestial. E de repente veio a pandemia, estraçalhou os vitrais, entrou a luz dura do sol lá dentro. É live, é todo mundo lendo online, é dificuldade, ampliou as desigualdades, aconteceu uma série de coisas. Então agora, que escola é essa conectada no hoje? Aí sim que eu acho que a escola olha para o currículo flexível, que consegue abarcar o conteúdo, que é uma questão, que é olhar para o passado,
mas consegue dialogar com o presente no desenvolvimento de competências e habilidades para esse século, né? Ela é a bússola, que é o desenvolvimento emocional, que nunca pode deixar de estar presente, socioemocional, perdão, ela é a boia, como desenvolvimento socioemocional presente nesse currículo contemporâneo. E o que eu acho que é pouco explorado na escola, e eu pus quase que um desafio aqui para os empreendedores também, é esse olhar da escola como bússola. A escola não se vê como uma bússola de referência para o aprendizado, só que, não à toa, a Unesco acabou de fundar, e eu tive uma live com a Cláudia Costin, que inclusive ela é uma das diretoras, o Instituto for Lifelong Learning. É um dos 6 institutos da Unesco hoje no mundo, que está sediado na Alemanha, e é um instituto que olha para sistemas de educação permanentes. Como a escola, que tem 12 anos de ciclo, vai se encaixar num aprendizado permanente. Eu vejo o potencial, como eu mostrei nesse projeto que eu mostrei prático agora no fim da minha apresentação, eu vejo muito potencial da escola se empoderar como curadora e guia da aprendizagem permanente para um estudante que já saiu do ensino médio. Entende? O lifelong learning, ele hoje dialoga com essas duas pontas que a gente falou. Ele dialoga com a questão do emprego, a gente não pode negar isso. Uhum. Mas ela dialoga também com a questão da formação humana, porque você está aprendendo cultura o tempo inteiro no lifelong learning. Então, a cultura também é calcada no lifelong learning, não é só a formação técnica. A formação humana também é. Essa é uma onda que vai para... É uma coisa que eu estou olhando para a tendência, para quem gosta de olhar a tendência. Eu acho que essa questão do lifelong learning é uma coisa que é a próxima grande questão da educação. E é a grande questão da educação formal, porque ela já é uma questão da educação informal. Quando eu faço o meu programa na Futura, eu me sinto dando uma aula. Eu acho que o Idade Mídia é um programa de lifelong learning. Entende? Mas a escola não se vê assim. Interessante, Ale, que esse conceito do lifelong learning tem uma relação totalmente direta com o aumento da nossa expectativa de vida e que não tinha tempos atrás, né? Segundas, terceiras carreiras que a gente vai fazer ao longo do tempo e a gente precisa justamente se preparar para isso. Ale, eu quero checar se você tem alguns minutinhos, apesar de a gente estar chegando, porque está chegando perguntas, tudo bem? Então não, vamos lá. Você manda em mim hoje. Não diga isso. Vamos lá. O Ciron está fazendo a seguinte pergunta, Lê. Entre o barco, a bússola e a boia, aonde a internet se posiciona na educação? Então, Ciron, eu vejo da seguinte maneira. A internet ela está por trás de tudo isso como uma cultura, como um elemento cultural do tempo que a gente vive, né? O meu filho pequeno me mostra coisas no Roblox, que é um jogo de robozinho, que é o maior sucesso de IPO da Califórnia hoje. Ele me mostra coisas no Roblox, que é um jogo online, por isso que eu estou falando da internet, como se ele estivesse contando uma coisa física, que está acontecendo na frente dele fisicamente, segundo a visão minha, que sou mais velho. Para essa geração, a internet ela é real. Não existe mais essa divisão entre o que é virtual e real. Na verdade, a vida é muito virtual também, física. E a internet ela é real para essas gerações. Então, a internet na boia, vamos começar por a internet no barco, ela é todas as questões de cultura digital que, por exemplo, a BNCC propõe, fluência e ética digital, desenvolvimento de curadoria e outras questões que a BNCC propõe para estar no currículo hoje. Essa é a internet no barco, é a internet que está no currículo, né? É a internet, inclusive, dos currículos flexíveis, que são montados online. A internet na boia é a internet de você educar socioemocionalmente os estudantes para lidarem com o mundo digital, que é uma questão do tempo de tela, das relações, está dentro da educação midiática. A internet está na educação como boia. E a educação como bússola é porque o lifelong learning, que até hoje
que era chamado de formação continuada, acontecia dentro da universidade, ele vai ser cada vez mais um processo de educação informal. A gente está aprendendo pelo Coursera, a gente está aprendendo pelo YouTube, a gente está aprendendo pela televisão. O Brasil, aliás, a televisão chega a mais de 80% do território brasileiro, TV aberta, é bom lembrar disso, que a TV não morreu, não. Está muito viva e ficando. Então, o que eu digo é o seguinte, a internet está presente na bússola porque é nesses caminhos digitais que a gente vai precisar andar para fazer o nosso processo de formação continuada. Aliás, que a gente já está andando. Né? A semana que vem eu vou gravar um curso para a Universidade das Nações Unidas. A ONU criou uma universidade corporativa, um curso digital sobre políticas públicas em educação midiática. Esse curso vai ser para gestores públicos e vai estar aberto no Coursera. A ONU vai abrir diversos caminhos formativos dentro do Coursera. Isso é lifelong learning. Perfeito. Uma outra pergunta da Andréia. Andréia eu conheço, olha só, a gente já está fazendo amizade aqui durante a jornada, já encontrei com ela na oficina. Andréia, ela pergunta assim, Alexandre, você acredita que o universo digital possa se tornar alienador em algum sentido, criando rupturas com o aprender a aprender em algum sentido? Acho, claro. Claro que acho. Quando eu falo que a tecnologia digital, há uma coisa que eu queria sublinhar. Quando o Pierre Levy traz a oralidade, a escrita e o digital como tecnologias da inteligência, onde a gente vê o mundo, reflete sobre o mundo e interfere no mundo, tem uma questão que eu não trouxe aqui que é importante. Ele acha que hoje tudo coexiste. A gente não deixou de ter oralidade nem escrita. Tá? Hoje a gente tem tudo junto, que é mais uma característica da contemporaneidade. Tá? Agora, respondendo a tua pergunta, a tecnologia digital como um campo, ela tem o aspecto ético, como eu falei, ela tem o aspecto estético, né? Ela tem um aspecto metodológico, ela tem um aspecto dialético, ela tem tudo que qualquer campo tem. Ou seja, se ela oferece oportunidade, ela oferece muito risco. Inclusive para isso que você falou. Agora, que linha tênue é essa que a gente caminha entre a alienação e a fantasia? Quando você lê um livro de ficção, você está se alienando ou você está criando uma fantasia? Olha como a gente pode brincar com as questões. A gente vive esses conflitos de narrativas hoje, de verdades e mentiras no mundo das notícias, mas a gente pode levar isso para um outro mundo e pensar que o mundo digital ele é o mundo, sim, do factual, da onde a gente vê o mundo factual, como eu trouxe a experiência do Vietnã, mas ele pode ser o mundo da criação, do mágico, do lúdico, da ficção. E eu trago os exemplos aqui das fanfics que os jovens fazem hoje. O que são as fanfics? A molecada hoje assiste ao filme, como por exemplo a saga Star Wars, e depois eles continuam essa saga, eles mesmos, pela internet. Tem vários fóruns de fanfics, eles criam em cima de histórias que já foram criadas. Eles criam a mitologia contemporânea. Então veja, onde há oportunidade há risco. E eu procurei deixar isso claro na minha fala. Perfeito. Ale, uma última pergunta minha. Você que está lá na Unesco, e você é fruto de uma geração que acompanhou o relatório de Jacques Delors, de 1998, dos 4 pilares da educação. Você vê que esse relatório, ou esse conceito dos 4 pilares da educação, eles estão incorporados ao momento contemporâneo da educação, eles são obsoletos. O que aconteceu com isso que ficou desde 98 e a gente não conseguiu aplicar isso? Ou como é que você vê essa relação? Rodrigo, a gente é da mesma geração mesmo, né? Você vê, a minha formação toda foi em cima dos 4 pilares. Assim, eu acho que toda a minha formação de educador foi em cima dos 4 pilares. Aqui no Brasil, quem quiser pesquisar, o nome é Educação, um Tesouro a Descobrir. É um nome esquisito, mas foi esse o nome que veio para o português, né? Adriana, eu acho que a gente tem um problema na América Latina que é um excesso de parâmetros.
Hum. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa linda escrita sobre educação, né? O próprio Mohan, eu quis trazer o Mohan aqui porque ele vai fazer 100 anos, eu quis homenageá-lo, sabe? Eu tô querendo homenageá-lo. Ele e o Anísio Teixeira são dois caras que eu tô querendo homenagear esse ano, né? Muito nas minhas falas, assim. Então, hora eu trago um, hora eu trago o outro. Eu acho os quatro pilares extremamente contemporâneos. Assim, extremamente, acho aquele documento extremamente contemporâneo. Basta dizer que ele falava do aprender a fazer Uhum. como uma questão muito antes dessa chegada do movimento maker, né? Uhum. E por outro lado, por exemplo, ontem eu estava ouvindo uma entrevista com o Bernardo Toro, colombiano. Você lembra dos códigos da modernidade? Ele trazia Sim, 9 códigos da sim, modernidade. sim. Então, os códigos da modernidade estão ultra atuais hoje. Se você lê a educação para as imagens, o Bernardo Toro trazia, que é um pouco da educação para o cinema, a educação midiática para as imagens, né, a educomunicação. O Bernardo Toro já trazia. Educomunicação, A educomunicação, que aqui eu chamei de educação midiática na minha fala, mas de certa maneira é um mas ela pedaço vem da da educomunicação. educomunicação. Vem da Isso. educomunicação, na América É. Latina vem. E assim, se eu pegar os parâmetros curriculares nacionais, você lembra bem, eles são maravilhosos e atualíssimos. Até hoje, só que eles eram parâmetros, não foram normatizados, pouca gente usou aquilo, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem muita coisa. O Mohan escreveu muita coisa linda, por exemplo, a vida inteira dele. Eu acho que eu ouvi uma vez, eu acho, não sei se eu gostaria de falar isso, mas eu vou falar. Às vezes eu acho feio a palavra, mas eu vou dizer aqui. Eu ouvi que as coisas na educação precisam, os conceitos educacionais precisam se coisificar na escola. Uhum. Uhum. Né? Coisificar é o que? Elas precisam se transformar em algo palpável. Uhum. Porque senão a gente fica com uma literatura maravilhosa e filosófica maravilhosa. E eu tô até fazendo meia-culpa, eu trouxe muita referência filosófica aqui porque eu queria que todo mundo tivesse um bom fim de semana e não ficasse só mergulhado em questões problemáticas, mas ficasse mergulhado num horizonte mais aberto, que eu achei importante isso. Mas se a gente fica só nesse campo, a gente não traz para o pragmatismo da escola. Tudo isso que eu Perfeito. falei, eu abri falando isso, eu acho que a Beth dialoga muito com o pragmatismo da escola, eu gosto muito disso. Eu sou, a minha incursão, eu sou um cara dentro da academia, eu sou um cara estranhíssimo, assim, porque eu sou um cara muito que tem uma dificuldade de me concentrar num assunto só, e o acadêmico geralmente ele é mais ortodoxo. Eu sou um cara que mudo de opinião e de assunto muito, e eu sou um cara executor. Uhum. Né? Então o meu caminho foi o contrário, você sabe, Adriano, meu caminho foi o contrário. Eu fui do mundo da execução, eu tive que voltar um pouco para o mundo acadêmico para eu me alimentar de novo de coisas. Né? Eu acho que no mundo da educação latino-americano, não é só brasileiro, o mundo das ideias platônico e acadêmico ele é muito estancado do mundo do mundo pragmático do chão da sala de aula. E eu acho que hoje eu admiro demais quem consegue fazer essa conexão, esse toque de Deus entre a prática da sala de aula e a academia e o sonho. Eu acho que a Débora Garófalo, por exemplo, é uma professora que eu admiro muito e que consegue trazer o que ela faz de propriedade, assim como a Léa Fagundes faz também. E eu acho que a Débora Garófalo e a Léa Fagundes vêm numa mesma linhagem. É trazer o que a gente tem de conhecimento e pensamento para o estudante, que Claro. é o fim, que é de fato para quem a educação toda tá montada. Eu admiro muito as duas, tanto a Léa quanto a Débora, sabe? Então, eu acho que Perfeito. existe está apartado, e as pessoas que eu mais admiro hoje na minha vida são as pessoas que fazem esse elo entre o chão da Uhum. sala de aula e o mundo das ideias. Ótimo. Ale, a gente teria papo para esse final de semana inteiro que você falou que você provocou a gente para filosofar, mas temos que encerrar, temos que trabalhar com a gestão do tempo. Eu queria chamar a nossa tela da Ideia Clara para a gente olhar e fuçar aqui para ver os desenhos maravilhosos. Certamente teremos barcos, boias e bússolas. Vamos ver aí. Uma rosa dos ventos, será? Olha lá. Olha Uau! o olhar do Que avião ali, que legal. demais!
Putz, o olhar sistêmico, que demais. Nossa, Olha que interessante. parabéns para a ideia clara. Pôs um pouco mais de cabelo em mim, eu fiquei feliz também. Tá, nossa, tá maravilhoso isso. Parabéns. Eu adorei que você pôs a Tarsila. Eu não quis aprofundar em muito por conta do tempo, né? Mas assim, eu gosto de fazer um paralelo também à nossa educação, sobretudo com o olhar do Anísio Teixeira. Eu acho que a gente tem que respirar um pouco essa questão antropofágica, sabe, Adriana, que você trouxe um pouco nas suas provocações aqui, na mediação também, sabe? É isso, olha, que Perfeito, eles estão mostrando. perfeito. Eu acho que a educação é um pouco mastigar de tudo, se alimentar tudo e trazer para fora, trazer para a sala de aula, para os nossos estudantes, um pouco uma digestão bem feita de tudo aqui, sabe? Uma digestão Perfeito. imperfeita, mas bem feita de tudo. Adorei, amei, viu? Parabéns pela ideia Ai, mas clara. esse Muito painel legal. é uma tradução da nossa conversa, da sua fala, da minha provocação, da nossa conversa, e isso fica registrado de uma outra forma. O vídeo, gente, falando aqui para vocês, todas as gravações dessa jornada está disponível aqui na plataforma, vai ficar disponível na plataforma. E semana que vem, não tenho data certa, mas se alguém me der um apoio aqui, a partir de que dia, a gente vai ter tudo isso no canal do YouTube da Beth. Então ninguém vai perder nada e a gente tem esse visual da ideia clara aí também. Vocês vão receber o e-book, vocês vão receber, Alexandre, com certeza você vai receber isso. Ale, para Ah, encerrar, eu quero. eu sabia. Sua fala final aí para encerrar, para despedir das pessoas e à vontade aí para a gente fazer esse fechamento geral da BET Jornada Online 2021. Adri, eu acho o seguinte, bom, primeiro obrigado, foi um prazer dialogar com você. Acho que a gente tem uma sintonia muito grande de papo aqui. Eu espero que espero que a minha fala tenha sido clara. Eu quis fazer um voo panorâmico, porque eu acho que pelo tempo não daria para aprofundar em nada. Depois, em outras oportunidades, a gente pode mergulhar nos assuntos, porque acho que os assuntos têm verticalidade. Aqui eu fiz um voo horizontal. Eu acho que, no fundo, tudo que eu falei e o que eu queria deixar, talvez de mais importante para todo mundo viver e pensar no fim de semana, é que tudo isso está relativo a uma coisa: a gente não afogar a nossa curiosidade no pragmatismo cotidiano, né? E cada vez mais o lifelong learning vai ser um processo guiado pela curiosidade que nos nutre. Se a gente tem essas informações todas hoje disponíveis, elas não são nada, nada, se a gente não tem curiosidade para começar a navegar. Eu acho que a curiosidade faz o marinheiro. Então, Perfeito. se a gente mantém a curiosidade viva nos nossos estudantes, eles vão querer entrar nesse barco, currículo flexível, diverso. Eles vão querer, numa tempestade como essa, que todos os meninos não estão bem, quer dizer, está todo mundo com alguma coisa em casa, a escola poder ser a boia para eles. E eles vão confiar nos seus professores e na escola para ser a bússola do seu aprendizagem permanente. Mas para isso, precisa tratar a curiosidade como algo muito precioso para todo mundo, porque é o que mantém a gente vivo no mundo, né? Ale, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço a todos vocês também por terem feito a escolha de estarem conosco na jornada, porque hoje em dia a oferta é tão grande e as escolhas são importantes. Então, agradeço a escolha que vocês fizeram de estarem conosco. E a jornada não termina, Lê. Eu inventei uma sala no Clubhouse agora, às 6h30, para a gente continuar a conversar sobre a jornada. Então, quem quiser entrar, eu vou estar lá no Clubhouse agora, às 6h30, para a gente continuar a conversa e papear sobre como foi a jornada. Já que a gente não tem aquele cafezinho para trocar ideia, a gente tem uma sala para isso. Obrigada a todos, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Larissa, a bola é tua. Obrigada, Adriana. Alexandre, que incrível, que privilégio acompanhar você no encerramento da jornada. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, antes da gente encerrar, eu tenho um recado rápido, porque, como vocês já sabem, a linguagem da programação é o novo inglês nas escolas. Assim como as aulas de robótica e o desenvolvimento de habilidades STEM são mais do que diferenciais, são uma necessidade para a escola do futuro.
A tecnologia educacional desenvolve e distribui soluções que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem, sendo a parceira oficial da Lego Education no Brasil. Visite então o estande da tecnologia educacional para saber o que há de mais inovador para a educação e participe do sorteio de um kit Lego Education. Chegamos assim ao final do último dia da jornada BET Online. A gente quer muito agradecer a sua audiência, porque você é a parte mais importante desse evento. Como a Adriana disse, a gente espera que você tenha aproveitado muito, porque tudo isso foi feito com muito carinho, exclusivamente para você. E exatamente por isso, a sua opinião é muito importante para a gente. Responda a pesquisa sobre a jornada BET Online. Ela está disponível no QR Code que está na tela e será enviada também por e-mail para cada um de vocês. E a gente lembra mais uma vez que se você perdeu alguma palestra, você não precisa se preocupar, porque a plataforma da jornada vai continuar no ar com todos os conteúdos disponíveis até o dia 21 de maio. É uma super oportunidade se você perdeu alguma conversa que você queria estar lá presente, mas não pôde porque é muito conteúdo e realmente às vezes não consegue a gente estar presente em todas as palestras. Então você pode acessar até o dia 21 de maio. E agora, lembrando mais uma vez a ideia da Adriana para continuar o papo no Clubhouse. Basta você adicionar a Adriana Martinelli, que é a diretora de conteúdo da BET Educar, e procurar a sala Jornada BET Online. A gente espera que a gente possa se encontrar mais uma vez em breve. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana e até a próxima!